Alô, amigos Urbano! Começa agora o único podcast que fala exclusivamente sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui no programa 83, Fernando. Como é que você tá, meu grande parceiro, Fernando Ribeiro? Tudo bem? Vini, tudo muito bem, principalmente com o Santos voltando a ser Santos, né? Em que pese a derrota na última partida contra o Palmeiras, um pouquinho mais animado com o futuro do Santos. E aí a gente vai voltar no tempo também para um período que a gente não estava tão bem, né? Com sucessivas crises, mas que foi um lampejo bem bacana numa década que talvez tenha sido a década mais confusa da nossa história, né, Vini? Estamos gravando dia 30 de janeiro do ano da graça de 2024, depois de 3 rodadas do Paulista, em que o Santos venceu 2 jogos, né? Coisa que não acontecia desde 2020, se eu não me engano. Absurdo. 2 jogos seguidos no Paulista, né? Então, ou seja, Andrés Rueda não conseguiu 2 vitórias no Paulistão de maneira seguida. Perdeu pro Palmeiras, mas o... Caramba, peraí que tá passando aqui o... Valentino Rossi. O Michael Durham tá passando aqui. Ganhou o troféu de igual para igual contra o Palmeiras, mas enfim, a questão não é nem essa, a questão... De pós-transitório, estava com o Flamengo, né? Tava com o Flamengo, mas se recuperou. Mas a questão é mais postura, né? Então a gente tá vendo outra postura desde... em todas as esferas do clube. Então, ao longo do ano, a gente vai dando nossos pitacos aqui. Daqui 2 semanas a gente volta para falar novamente desse momento. Mas é isso, como o Fernando falou, década de 70, Fernando, confusão, né? Porque, cara, normal ter um baita baque, né? Após a saída do Pelé, né? O Pelé, sim. A década de 70 começou promissora, né? O tricampeonato paulista de maneira incontestável. Só que aí foi... Em 74 foi quando, acho que aquela coisa que a gente não viveu, né, frente. Eu vim 10 anos depois, você um pouquinho antes, 9 anos depois, mas acho que todo santista tinha medo disso acontecer, né? Quando o Pelé parar, o que vai acontecer? E acho que ninguém passa impune a aposentadoria do maior jogador da história, da história do seu clube. Imagina da história do futebol, né? Sim. Porque vamos trazer para frente. Você fala assim, putz, São Paulo, quando o Rogério parou, São Paulo até hoje não achou um goleiro que você fala assim, cara, esse é o cara que é o goleiro do São Paulo. Isso eu tô falando da posição de goleiro, não tô nem falando da bandeira que é o Rogério. O Barcelona sem o Messi, tá patinando, enfim. Então, o Santos sem o Pelé, por mais que tivesse ainda alguns jogadores de destaque, com certeza teve muita dificuldade, Fernando, mas daquelas trevas que foram a aposentadoria do Pelé e os anos sequentes, a gente teve coisa boa, que é o que a gente vai abordar aqui, né? Em 75, por exemplo, que foi a primeira temporada sem ele no elenco, o torcedor estava órfão, mas a gente vai contar uma historinha aí para dar uma aquecida no coração de todo mundo. Isso, Vini. Como os tempos quase nunca mudam, o ano do Santos, em 1975, começou bastante movimentado politicamente. A eleição do Conselho Deliberativo aconteceu no início do ano, mais precisamente no dia 15 de janeiro. A diretoria buscava maneiras de convencer os 6.800 sócios votantes a escolher a chapa que apoiava, em detrimento, obviamente, à oposição. Como os tempos quase nunca mudam, a diretoria prometia a contratação de um jogador famoso, né, de seleção. O jornal A Tribuna especulava uma possível troca entre Clodoaldo e Rivelino. O Rivelino enfrentava problemas no Corinthians. Em 1974, o Corinthians perde o título paulista para o Palmeiras na decisão. Isso desencadeia uma série de confusões no Corinthians, mais um ano de tabu, né? Naquela época tinha atingido acho que 19 anos, porque ele termina em 77 com 23, né? Sim. Então, 19 anos sem conquistas. E o Jornal Tribuna também especulou que o Santos tentou, né, ou tentaria a compra do passe do Dirceu Lopes, que era um dos principais jogadores do Cruzeiro, e do Basílio, da Portuguesa, que depois fez muito sucesso jogando pelo Corinthians. Obviamente, nenhuma dessas contratações se concretizou. O presidente Vasco Faé já estava no fim do seu mandato e os seus poderosos vice-presidentes Cleiton Bittencourt e o Sérgio Orefse indicavam que não ficariam para a próxima gestão.
No dia em que seria aclamado o presidente do Santos pelo Conselho Deliberativo, Carlos Caldeira anunciou a desistência, alegando motivos de saúde para tal conduta. Com isso, o mandato do Vasco Faé foi prorrogado de acordo com o artigo 96 do Estatuto Social do Clube, Vini. Pinheiro Neto ficaria muito satisfeito da gente colocar o número do artigo e explicá-lo aqui para a nossa audiência, né? Não, Pinheiro Neto sabia o estatuto dos clubes da cidade, né? Não só Sim, do Santos Futebol Clube, Justiça do Saldanha. Desportiva também. Isso. Clube 2004. Clube 2004. O Pinheiro Neto, figura e tanto da nossa crônica, Fernando. Com a recusa do Caldeira, que não tinha nenhum parentesco com o nosso amigo Urbano, o Modesto Roma, o pai, né? O pai do Modestinho. Do Modestinho, do nosso presidente ali de 2015 a 17, né? Isso. Foi de 15 a 17? 15, começo do 15 a final do 17. Exatamente. Ele foi eleito, foi eleito pelo Conselho Deliberativo como presidente do Santos. Com Modesto, o Augusto da Silva Saraiva foi escolhido o diretor de futebol e chegou com modernidade, já chegou botando banca, dizendo que o clube seria gerido tal qual uma SAF, Fernando, tal qual uma empresa. Segundo ele, o futebol brasileiro passava por uma reformulação e a mudança de método na condução do clube era fundamental. E assim, a gente está em 2024 e nada disso aconteceu. E a gente não diz não só no Santos, né? Agora que o futebol brasileiro começa a dar uns passos aqui para modernizar aqui e ali, mas muito atrás, né? A gente não conseguiu, a gente como um todo, como o futebol como um todo, não conseguiu aproveitar o boom do que foi os anos 70 no futebol brasileiro, né? Impressionante. Fernando, olha essa. Fernando não, amigos, né? Porque quem escreveu o roteiro foi o Fernando. Amigos e amigas, olhem essa. O Pelé chegou a ser especulado como possível diretor de futebol, mas isso não passou de boato. Isso aqui, para mim, Fernando, é ótimo, cara. Eu não gostaria de ver o Pelé como diretor, como técnico. Acho que a imagem dele tinha que ser como jogador. Você imagina, cara, um torcedor xingando o Pelé, cara? Pô, não dá. Sim, não dá. Pelé tá de queremos jogador, né? Queremos jogador. Pô, Pelé com esse time você tá de brincadeira, não dá. Hoje a gente está na época das especulações da fake news, mas isso já acontecia lá em 75, né? As notícias já eram plantadas desde então. Entre os reforços pretendidos, obviamente nunca chegaram, outros nomes, além do que o Fernando citou, como Leivinha, por exemplo, o Leivinha que saiu do Palmeiras foi para o Atlético de Madrid, o Jorge Mendonça, na época no Náutico, e o Nelinho no Cruzeiro. Abre aspas, Fernando, para o diretor Cleiton Bittencourt na tribuna do dia 30 de janeiro. Exatamente 30 de janeiro, que é o dia que a gente está gravando. Verdade. Na verdade, o Santos pensa em reestruturar seu time para tentar novamente reafirmar o prestígio internacional. Ele afirmou que o Santos tinha um convite do Paris Saint-Germain. É o Paris Saint-Germain? Isso. Paris Saint-Germain, participação no torneio de Paris, porque o Paris Saint-Germain é um time relativamente novo, né? Mais ou menos naquela época, né, Fernando? 70, foi fundado em 70. Nos anos 70. No fim das contas, o Santos não foi, e quem participou foi o Fluminense. A gente já não era mais a coqueluche do futebol brasileiro. Sim, mundial também. No time, Vini, ainda tínhamos nomes como os de Carlos Alberto, Edu e Clodoaldo, mas eles já não eram mais os mesmos de antes e com condições físicas cada vez piores. Outro nome conhecido que estava no clube era o Pepe, mas ele não dava mais as suas bombas de alegria, era supervisor, né? O famoso goleiro argentino Serras pediu para ser negociado, porque a esposa dele passava por problemas de saúde, e aí ele voltou à sua terra natal, assinando com o time do Huracan. O primeiro desafio do Novo Santos, de 1975, foi o torneio Laudo Natel, uma espécie de aperitivo para o que viria a acontecer depois no Campeonato Paulista. E aí a gente tem que lembrar, as competições estaduais eram um ápice para os clubes naquela época. Então, um torneio curto com os participantes do prato principal não era nada exótico àquela altura, né? Hoje, se você fizer um torneio curto com participantes do Campeonato Paulista, não faz o mínimo sentido. Mas em 1975, você fazer uma espécie de aperitivo para o torcedor, para a imprensa especializada, enfim, fazia muito sentido porque o Paulistão ele era bem mais longo e muito, muito mais importante, em alguns momentos mais importante até do que o Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição internacional.
O torneio do Laudo Natel surgiu em 1972 para homenagear o governador de São Paulo, obviamente de nome Laudo Natel. Eram tempos de ditadura militar, então as figuras políticas tinham mais valor do que eles realmente valiam, né? O torneio teve 3 edições, 1972 a primeira, 1973 e essa de 1975 que a gente vai contar em detalhes. Em 1976 foi substituída pela taça Governador do Estado de São Paulo. Sabe por quê, Vini? Porque o Laudo Natel tinha saído de governador, então não fazia muito sentido o nome dele permanecer e o seu sucessor, obviamente, não permitiria isso. Então, virou taça Governador do Estado de São Paulo e ela foi ofertada com alguns hiatos até 1985. É isso, só para contextualizar um pouquinho mais, o Laudo Natel nasceu em São Manuel, em setembro de 1920, fez carreira no setor bancário, foi eleito presidente do São Paulo em 58, e lá ele permaneceu até 71, quando abriu mão do cargo justamente para assumir o governo de São Paulo. Foi um dos responsáveis pelo projeto e pela construção do estádio do Morumbi, que aqui vai ser chamado de Morumbi, Morum, Kit Kat. A Mondelez que nos pague para falar aquele Pague o Amigos do Urbano, que a gente chama do nome certo. Ele governou o estado em 2 oportunidades, né? A primeira depois do Adhemar de Barros, que ele era vice do Adhemar, e o Adhemar foi cassado pelo regime militar em 66. Em 71 voltou a cargo, eleito por indicação do presidente da República, o patético general Emílio Garrastazu Médici. Ficou no cargo até 75, depois ele tentou um novo mandato por eleição indireta, mas foi vencido por ele, Paulo Maluf. Ele morreu em maio de 2020, cara, aos 99 anos. É foda, né? Morreu aos 99, cara. Muito triste, Porra, né? É um aninho só, né? Um ano, cara. Perto, né? Eu acho que foi o Godin, o zagueirão uruguaio, que jogou no Galo aqui. Eu não sei onde ele tá, cara. Que acho que ele fez, sei lá, 799 jogos pelo Atlético de Madrid. Negócio assim, tá ligado? Porra. E não jogou. Porra, quem tem toque sofre com essa estatística, né, cara? Eu tenho quase certeza que foi isso, cara. O torneio lá do Natel tinha importância, Fernando, mas claro que não era o supra-sumo da temporada, né? Por exemplo, o técnico do Santos na época, o Tim, chegou a declarar que considerava a competição excessiva e que não existia muito interesse, pois o que valia mesmo era o Paulistão, né, o campeonato de fundo. Só que, claro, né, Fernando, conforme o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, o discurso vai mudando. Isso, e o sistema de disputa do torneio Laudo Natel foi a seguinte: os 18 clubes que jogariam o Paulistão foram divididos em 4 grupos, com 2 deles com 4 equipes e 2 com 5. Os jogos em turno único e com os campeões de cada grupo seguindo adiante. Na fase final, um quadrangular, também em turno único, para definir o campeão. O Santos ficou no grupo 3, junto a Guarani, Ponte Preta 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. Os outros 3 grandes foram os cabeças de chave dos demais grupos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O Alvinegro estreou no dia 15 de janeiro de 75 para mais de 7 mil pessoas no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. O 11 inicial que estreou diante do Guarani foi o Wilson no gol, Wilson Campos, Oberdan, Vicente, Zé Carlos, Clodoaldo e Brecha, Mazinho, Claudiadão, Adilson e Edu. Todos eles treinados por Elba de Pádua Lima, o Tim. O Mazinho abriu o placar para o Peixe aos 23 minutos do primeiro tempo e um jovem Cláudio Adão marcou aos 3 e aos 10 minutos do segundo tempo, definindo assim a vitória santista na estreia. O Alexandre acabou até descontando para o Guarani antes do fim. Placar final, Santos 3-1. Cláudio Adão que jogou aí, a gente viu jogar, né? Cláudio Adão jogou até 90 e tanto. Verdade. Impressionante. E depois vimos no Beach Soccer também, né? Jogando muito. Na segunda rodada foi a vez de derrotar a Portuguesa Santista no Clássico das Praias. Faz tempo, hein, cara, que não tem um Clássico das 2009 Praias. o último. 2009 o último. 2009, a apresentação de Astorga, isso. Gol de Kleber Pereira. Os dois do Kleber Pereira? Acho que foi muito provável, muito provável. Foi 2-1 esse jogo. No Pacaembu. Isso. Faz tempo, hein? Não vai ser na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, a Portuguesa tá, o Santos não. Inacreditável esse regulamento da Copa do Brasil. O gramado da Vila era muito ruim, Fernando. A gente tem as imagens clássicas, mas não era. Era ruim, mas não era. Mas era melhor que o Allianz Parque, né? Não era sintético. Não era sintético.
e ficou ainda pior com excesso de chuvas, impressionante. O que choveu aqui em Santos e o gramado ficou bom nesses últimos tempos, mas tudo bem. Só que a chuva não impediu o Mazinho e o Edu de pênalti de marcarem os gols da vitória alvinegra. A classificação para a fase final já foi garantida no terceiro jogo, mas com uma boa dose de sorte. Jogando contra o 15 em Piracicaba, o goleiro Wilson fez ótimas defesas, segurou o ataque piracicabano e o Cláudio Adão marcou a 3 minutos do fim o gol da vitória. E aí o Santos só foi cumprir tabela contra a Ponte na Vila Belmiro, Fernando. O jornal A Tribuna anunciou a transmissão da Rádio Atlântica com Walter Dias, cara, um monstro que, vou te falar, tá narrando até hoje, cara. Tá firme e forte. Sim. Teve Covid, se recuperou, tá bombando ali nos jogos da Portuguesa Santista, ali é locutor do estádio e faz algumas narrações também. Tive o prazer de trabalhar com ele, grande figura. E comentários do Paulo Roberto Morsa, saudoso Morsa, nos deixou no ano passado. O detalhe do jornal trazia os patrocinadores da transmissão. Tava o Cavalinho Fino em Caninha, H Quintas, Tintas MC. Cara, H Quintas e Tintas MC se bobear estão aí até hoje, né? Não sei, mas não tá descarto. Camilo Comércio de Motocicleta, clássicos da época, né? E que chegaram até a gente, Fernando. Sim. As chuvas afugentaram os torcedores e só 2.673 pagantes estiveram presentes na Vila. A gente já foi a alguns jogos assim, né? Destaque pro Santos e Cienciano em 2003, cara. Copa Sul-Americana, né? Esse jogo 1x1? 1x1. Tomou um gol de bicicleta esse dia ou eu tô viajando? Não, foi contra o Nacional. Contra o Nacional. E contra o Nacional também, né? Mas também é verdade, do Eguren. Como gosta de tomar golaço esse time, meu amigo. Cara, esse jogo foi inacreditável, cara. Ficou eu e o Fernando, acho que minha mãe, sei lá. Tipo, a Vila As Moscas, assim, e o Santos com o Robinho, o Diego. Inacreditável, assim. Coisas que não dá para explicar. O gramado encharcado atrapalhou os times, também não queriam tanto assim se esforçar, né? Risco de lesão e tudo mais. 0-0, que só comprovou a falta de vontade de todos os presentes, tanto dentro quanto fora do campo. É isso, bem. E para a fase seguinte, além do Santos campeão do seu grupo, classificaram-se também Corinthians, Portuguesa e o Palmeiras, que foi o único que ganhou todas as suas partidas na primeira fase. Bom, reunidos na sede da Federação Paulista de Futebol, os dirigentes dos clubes decidiram detalhes, né, dessa fase decisiva do torneio Laudonatel. As partidas aconteceram, né, em rodada dupla, para tentar potencializar a presença de público nos estádios, ou seja, com o ingresso, o torcedor conseguia assistir a 2 partidas. Em uma quarta-feira, né, Palmeiras e Portuguesa jogariam às 8 da noite, o Santos e Corinthians fariam o jogo de fundo. Em um sábado, o vencedor da partida entre Palmeiras e Portuguesa enfrentaria o perdedor da partida entre Santos e Corinthians e os times com mais pontos jogariam, né, entre si na última rodada. Em caso de empate nesses critérios, Vini, o que era muito possível, seria um sorteio público para a definição dos finalistas. Então é aquela coisa, uma telecena, gira uma mais bolinha, ou menos pontos. É isso, gira um roda-roda Jequiti e, bom, sou campeão, parabéns. Isso, campeão, parabéns. A Libertadores ia ser assim, né, de Sim. 63. É isso, se tivesse empate Santos e Peñarol, seria sorteio. Mas o sorteio seria na moeda, né? Na moeda, né? Mas aí seriam talvez até 4 times poderiam ter empatados. Esse sorteio ia ser muito... Tinha que ter acontecido, seria muito legal para ver o que eles iam fazer. Sim. E os jogos da fase decisiva foram disputados somente após o carnaval daquele ano, porque a federação e os clubes temiam que as festividades pudessem atrapalhar a presença de público. Nesse período de treinamentos, entre a primeira fase e a segunda fase, o elenco santista ganhou um companheiro de um pouquinho só de peso. Para se manter em forma, o Pelé, que ainda não tinha Smart Fits da vida espalhadas pela cidade para poder se exercitar, participou de alguns treinos e algumas atividades junto ao time principal do Santos, Vini. Em uma delas ele jogou pelos reservas e, obviamente, fez gol. Os titulares até venceram por 3-1, mas ele mesmo jogando com os reservas deixou dele. Pegou a planilha do Júlio Mazei ali, foi fazer na praia, falou, peraí, deixa eu correr, deixa eu jogar um pouquinho com os meninos agora. Preciso jogar 90 minutos, tá aqui que o Júlio Mazei me indicou. Cássio Braz. Era comum o Pelé
vir aqui para Santos, pro Santos, né? Até relatos bem famosos dos meninos da Vila de 78 falando da presença do Pelé na concentração. Pelé que anos depois foi jogar... Anos depois não, né? Em 75 mesmo foi jogar no próprio ano de 75, 75. Isso. Então já estava ali talvez já pensando, não, vou manter a forma para ir bater minha bolinha lá com os americanos, Fernando. A fase santista era tão ruim que na convocação da seleção paulista pro amistoso contra a seleção carioca, apenas o Edu foi convocado, né? E aí abre aspas para o Tim. Se o Edu tivesse mais magro e se quisesse, poderia até substituir o Pelé como jogador capaz de decidir os jogos. O Edu que na época não fez nenhum videozinho falando que estava magro, né? Que nem o Neymar fez hoje. Isso, né? E não chupa haters. O Edu bem jamais faria isso. Mas o Edu também vivia as turras com o próprio corpo, né? Ele tá sempre, muitas vezes fora de forma. Foi um gênio, né? Foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O técnico Oswaldo Brandão, do Palmeiras, chamou 6 jogadores do seu próprio time. Leão, Luiz Pereira, Alfredo, Ademir, Leivinha e Ney. 6 do São Paulo, Valdir Pérez, Nelson, Gilberto, Chicão, Zé Carlos e Terto. 1 do Corinthians, o Vladimir, Santista Vladimir. 1 da Portuguesa, Enéas. 2 do Guarani, Amaral e Flamarion. 20 de fevereiro de 75, o Pacaembu recebeu mais de 40 mil pessoas, quase 40 mil pagantes, né, para assistir as 2 partidas. 4 torcidas no estádio, algo que certamente te daria o sono, né, até a vida do Ministério Público e da Polícia Militar de hoje em dia. Não pode nem, o Santos não conseguiu jogar no Morumbi, porque acho que a torcida do São Paulo ia viajar. Fazer caravana, enfim, caravana, exatamente. Então você imagina 4 torcidas no mesmo dia. No primeiro jogo, o jogo das 20, o Palmeiras ganhou da Portuguesa com o gol do Ney. No jogo das 22 horas, Edu e Edilson marcaram um em cada tempo para definir a vitória santista sobre o Corinthians, que era treinado pelo Silvio Pirillo. O Santos jogou naquele dia com Wilson no gol, Luiz Carlos, Oberdan, Vicente, Zé Carlos, Clodoaldo, Léo Oliveira, Brecha, Adilson, Cláudio Adão e Edu. Um belo time. Sim, esse meio-campo fortíssimo, fantástico, cara. O meio para assim, até a própria zaga ali, um time bem forte ali, bem experiente, com jogadores bem importantes na nossa história. Isso, e 3 dias depois dessa vitória contra o Corinthians, o Pacaembu recebeu ainda mais gente. Desta vez foram 45 mil pagantes que assistiram a preliminar, vamos assim dizer, que foi o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que terminou sem gols, e sem Clodoaldo, que teve que operar o joelho. O Santos foi bem no jogo de fundo, derrotou a Portuguesa sem muitos sustos. O Léo Oliveira abriu o placar no primeiro tempo, com um chute que a bola desviou no chão e encobriu o goleiro Zecão. E logo no início da segunda etapa, o Brecha aproveitou um rebote e deu números finais ao marcador, 2-0 para o Peixe. Com esses resultados, né, na primeira e da segunda rodada, Santos e Palmeiras eram os únicos com chances de título. Com 2 vitórias em 2 jogos, o alvinegro praiano levou para o jogo decisivo a vantagem de poder jogar pelo empate. Em 26 de fevereiro daquele ano, Santos e Palmeiras definiram o título logo após a Portuguesa sapecar 3-0 no Corinthians. Corinthians, saco de pancadas nesse laudo Natel, tal qual está acontecendo no Campeonato Paulista de 2024, né, Vini? Verdade, perdeu mais uma hoje, né? Isso. E o público pagante foi inferior aos 2 jogos anteriores, talvez porque a partida só valia mesmo para 2 equipes, né? É isso. Mais de 32 mil pagantes viram o técnico Tim mandar o Santos a campo com, de novo ali a base que estava acostumada a jogar esse campeonato, né? Wilson, Luiz Carlos, Oberdan, Vicente, Zé Carlos. Aí tem uma mudança aqui, né? O Clodoaldo saiu. Paulo, Léo Oliveira e Brecha. Adilson, Cláudio Adão e Edu. Já o interino do Corinthians, o Valdir Joaquim de Moraes. Palmeiras. Já o interino do Palmeiras, Valdir Joaquim de Moraes, histórico, né? Jogador, preparador do Palmeiras. Escalou o Verdão com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, João Carlos, Jair Gonçalves e Ademir da Guia, Edu Leivinha, Reinaldo e Ney. O Palmeiras era campeão paulista, né, do ano anterior, começou melhor e não demorou, aliás, era um time histórico deles, né, de 74. Começou melhor e não demorou muito para marcar com Ademir da Guia fazendo de cabeça. Apostando nos contra-ataques, o Santos empatou 7 minutos depois. O Luiz Pereira tentou atrasar a bola para o Leão, Cláudio Adão interceptou e forçou o Leão a derrubá-lo. Na cobrança, o Edu foi preciso, 1-1. Aos 33, o Santos virou, com mais um gol de Edu. Quando todos esperavam um cruzamento, o ponta chutou direto para o gol. Leivinha igualou logo no início do segundo tempo, colocando fogo no jogo, 2-2, Fernando.
Isso, Vini. Com o empate, o Palmeiras lançou-se ao ataque. Afinal de contas, apenas mais um gol garantiria o título para eles. E o Santos fechou-se e tentou surpreender nos contra-ataques. E aí, o curioso, Vini, é que nos acréscimos, o De Rosses, Ele, sim, ele mesmo, seu companheiro de nosso turma de amigo. jornalismo, exatamente, atual vereador em Santos, com o nome, com alcunha Rui De Rosses, né? Sim. Na época era só De Rosses. O De Rosses quase marcou, mas o zagueiro Vicente salvou em cima da linha. Seria o único Pra... gol dele pelo Santos, velho. Não, na verdade ele estava no Palmeiras. É verdade, seria o único gol dele contra o Santos e ele nunca fez um gol pelo Santos, que a gente até zoava ele, né? Não, na verdade ele até fez, mas a gente Mas a tirava gente um tirava uma sarro onda, né? absurdo. Sim, não, Grande figura. Rui, o meu pai falou que você era um Paulo Almeida piorado jogando. E ele, dava muita. Ele ficou bravo, uma vez levou uns recordes para me mostrar, né? Que figura Bravo. sensacional, o grande Rui De Rosses. Não está acompanhando a gente aqui, mas um grande abraço. E bom, o De Rosses, o Rui, quase jogou tudo a perder pelo Santos, fazendo um gol pelo seu Palmeiras, mas o Vicente foi mais rápido e acabou salvando em cima da linha. A igualdade no placar deu título ao Santos. E após a partida, jogadores e comissão técnica alegavam que o fantasma de não ser campeão, né, sem o Pelé, assustava e acabava incomodando, como era até de certo ponto óbvio. Normal. A conquista do torneio Laudo Natel teve bastante importância nesse aspecto, né? O de demonstrar que era possível ter uma vida mesmo depois dele, né, Vini? Cara, é difícil o baque de você perder a referência técnica, a referência moral, o símbolo maior do time, do país, mas o Laudo Natel serviu para isso e depois 76 foi um ano meio ruim, né? O próprio E aí depois 75 foi confuso. foi confuso, aí depois o Santos consegue se reerguer ali na metade final da década, mas cara, eu de verdade a gente viveu um pouco, né? Bem uma fração bem pequena do que foi quando o Neymar parou, né? Porque o Neymar Neymar parou, parou, verdade, parou. parou. Saiu Não, primeiro e não. parou. 13, né? São 11 anos que o Neymar não tá mais no Santos e assim, mas não tem ninguém nem de perto que faça o que ele fez. Sim. Mas não tem nem números, nem nada, assim, tipo, não falo assim, tem um jogador que causou a mesma sensação que o Neymar causou, não tem, cara. Não tem. Difícil, não tem como. Não tem. E nem no futebol brasileiro. Aí você vai poder falar assim, mas o Arrascaeta, sei lá o que, o Gabigol, sei lá o que, mas não, cara. Quem tem... Basta você entrar no Instagram aí, pega um cortezinho rápido de lances do Neymar no Santos, era adulto contra criança, né, cara? Era magia, era magia mesmo, né? Era um negócio maluco e se potencializa isso. O Neymar ficou 4 anos no Santos, se potencializa aí, sei lá, 20 anos de Pelé, e aí o Santos sobrevivendo depois de um casamento perfeito de 20 anos, né, cara? É um absurdo. Enfim, tanto tempo depois, né? A gente sabe que realmente não tinha vida sem ele, né? O Santos nunca mais foi o mesmo desde que ele saiu. Ou, né, se tem a vida, ela não é tão legal como tinha sido. E aí, né, os torcedores do Santos que vivenciaram esse período, né? A década de 60 e a década de 70, logo na sequência, com certeza tiveram um choque muito grande. Talvez o principal choque que uma torcida de futebol já tenha tido, né? Porque em questão de poucos anos você passa de dono do mundo, de equipe mais importante do futebol mundial, para uma equipe que patina. Né? Comum, né? Aí somem os convites, né? O Santos deixou de ser internacional como era, os títulos rareavam, tanto que da aposentadoria do Pelé até o título dos Meninos da Vila, a única conquista, vamos assim dizer, a primeira conquista, né? Teve até um torneio no Chile, o hexagonal do Chile em 77, mas foram conquistas menores, que nem esse torneio Laudo Natel, né? Teve nenhuma conquista que, ou pelo menos uma campanha que a torcida ficasse empolgada, nem isso estava acontecendo, porque às vezes é até pior, né? Você não tem nem a chance de brigar por títulos, né? Você fica num limbo ali, e quem estava acostumado a brigar todo ano por títulos, com certeza sofreu muito, né? Você vai vivendo de brilharecos, né? Uma coisa é você nascer em, sei lá,
em 80 e tipo a gente e acostumou ali e tal. Outra coisa é você ter vivido o auge, né? Você viveu, sei lá, 20 anos mágicos e isso some porque é a representatividade de um cara, né? Você, claro que o Pelé não jogava sozinho, mas Sim. esses caras foram parando. A gente tem que lembrar que eram outros anos, a carreira deles não eram tão longas, então o Edu já sofria de problemas físicos, o Clodoaldo, o Carlos Alberto saiu, Sim. então acho que eles também foram vendo, né, Fernando? Pô, o Pelé tá indo, vou picar minha mula aqui, porque a coisa vai ficar feia aqui pra gente. E Sofreram foi o o que que Marinho aconteceu. sofreu, né? Que Marinho? Marinho? Marito? O Marito? Marito. Marito que disse que viu todo mundo Inacreditável. saindo, que ficou muito triste. Esse é um brincalhão, cara. Mas é isso, cara. É importante O a mais legal é o gente. Marinho Marito, né? Ele conseguiu se colocar um apelido, né? Não, ele achava que ele ia pra seleção, cara. É inacreditável. Aquele meme, o Galhardo e ele abraçado com o Neymar, tocou fundo, né? Neymar sempre bem acompanhado. Acho que é importante a gente ressaltar esses troféus que não são tão famosos, né? Porque Sim. ajuda a contextualizar o que foi o Santos. O que é o Santos, na verdade, né? O Santos volta e meia tá ali, crise, não sei o quê, crise financeira, saída de jogador, Processo buraco e político. processo político, a gente consegue acabar se reinventando e é isso que a gente espera, né? Para a temporada de 2024, que a gente se reinvente, que termine tudo de uma maneira muito boa. E a gente também espera muito o apoio de você, então procura a gente ali no Instagram, Amigos do Urbano. A gente também está no site, né, amigosurbano.com.br. Estamos nas principais plataformas de áudio, estamos também no YouTube, temos o nosso programa de financiamento, apoia.se/Amigos do Urbano. Vem coisa boa por aí, esse ano a gente já está trabalhando nisso, novidades, coisas que vocês já querem, coisas que vocês já estão acostumados. Daqui 2 semanas a gente volta com um programa novo. E para falar do Santos também, né, a gente tem o astral tá diferente esse ano, Fernando. Acho que vai ser uma temporada leve pra gente. Não, Quer dizer, não, leve é pesado. Leve é pesado. Acho que vai ser uma temporada menos horrorosa. não, acho que depois de 2023 não tem como ficar pior. Tem, né? O Fluminense que o diga. Não, mas o nosso 2023 foi bem. Porra, o Fluminense caiu pra B, Mas foi uma. voltou no Mas o, tapetão, caiu pra B e depois caiu pra C. mas o Fluminense foi um processo talvez um pouco mais rápido. O nosso foi muito demorado. Foram 3 anos acontecendo ali, né? Os Não, campeonatos é mais longo, a gente ficou o campeonato inteiro brigando, né? Inteiro. Nossa, muito estressante, né, cara? Chegou Não uma é hora que que eu a falava, gente meu, só entrou. acaba logo, pro bem ou pro Não é mal, que a gente acaba. entrou na zona de rebaixamento ali próximo, que nem aconteceu com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro chega numa parte do campeonato na zona de rebaixamento e depois sobe. Mas não, a gente ficou o campeonato inteiro, né? Naquilo, o campeonato de 38 rodadas. O Fluminense não precisou jogar 38 rodadas para cair para B e nem para cair para C, né? Eram Não, e torneios fazendo mais ponta, né? curtos. A gente fica fazendo Não, ponta, cara. então, isso era meu, no Google, né, vendo quem fez gol, quem subiu, quem não subiu, Estressante no demais, cara. Vendo o ge.com. jogo, né? Vendo secando o Eu fiz, rival. eu fiz de Puta. simulações no site do GE, assim, Não, não me faz. peguei, Mas nem a peguei comissão vibrando, né? técnica fez mais simulação do que eu, sabe? Cara, eu tava. Porra, eu não tenho o costume de assistir outros jogos, né? Muito difícil. Cara, eu peguei me vendo Vasco e Corinthians em São Januário, Corinthians ganhou, tipo, vibrando assim, tá ligado? Corinthians Sim, ganhando, sim. e assim, caralho, é isso aí. Sim, aquele jogo do Porra, gol América dos. Mineiro. Quando um América Mineiro e Bahia vai nos interessar, sabe? Nossa, o América Mineiro com um jogador a menos e a gente ali, não, o Bahia tá apertando, o Bahia tá apertando. Sim. Enfim, Então foi um bagulho absurdo. foi E absurdo. 2024 não tem como ser pior do que isso, né? Não Não, tem. isso é. E o início do campeonato já mostrou pra gente que pelo menos teremos postura diferente. Isso, Ter a postura diferente gente. é fundamental. A gente não tem bola de cristal, não dá para saber o que o Santos vai fazer, dá para imaginar o que o Santos vai fazer. E dentro dessa imaginação, eu imagino um time seguro, que sabe o que quer, Sim. que não vai sofrer muitos riscos, não vai golear, não vai ganhar jogando bonito, mas acho que vai entregar o que a gente quer, que é a classificação para a Série A, que é só isso que É a gente isso. quer. E o ano, E um papel melhor no Campeonato Paulista, né? o ano Passar digno, de né, pô? fase, passar de Classificado para a fase, Copa do pelo Brasil, por menos. exemplo. Passar de fase, pelo menos. A gente não sabe que é um mata-mata no Campeonato Paulista desde a eliminação para Ponte Preta, né? Que foi sem torcida. Então a gente Aquele não três a vê. um, né? Um É, 3-1, né? Vladimir, a gente não vê o Isso. mata-mata desde Gol do daquele. Marito, gol do Marito.
A gente não Ele vê faz o gol e é mata-mata. expulso. A gente não vê o mata-mata no estádio desde aquele 2019 que o Santos massacrou o Corinthians e perdeu na semifinal. É verdade, gol do Gustavo Foi Pacaembu. Henrique. O Santos Do massacrou o Jorge Corinthians aquele dia. Sampaoli. É Exatamente. E era o verdade. Carille, o técnico do Corinthians. E foi campeão, tricampeão, né? Campeão? Exatamente. É isso. Beleza, galera? Estamos conversados. Até daqui a 2 semanas. Abração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Toma.